boa tarde. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2016. O meu nome de batismo é Veridênia. Eu fui chamada de Deni até os meus 40 anos de idade. A partir daí, eu passei a me apresentar como Dênia. Acrescentei um A, porque fica mais feminino. Então, quem me conhece antes dos meus 40 anos de idade, me chama de Deni. Quem me conheceu a partir dos meus 40 anos de idade, me chama de Dênia, porque já me conheceu com um novo nome. Eu vou contar agora uma coisa que aconteceu aqui nessa casa, no início de 2014. Foi um domingo, bem cedo, eram umas 7h30, 8 horas da manhã, antes do culto da igreja. Porque naquela época, quando essa igreja fazia o culto, era tão alto, mas tão alto, que parecia que tinha um trio elétrico aqui na porta. Então foi antes do culto, tanto é que eu escutava a gritaria. Eu acordei, abri a porta e tinha homens lá na banca de jornal gritando. Inicialmente eu pensei que fosse uma briga, porque estavam mandando dar ripadas em alguém. Eu parei para escutar, né, entender o que estava acontecendo, o motivo da gritaria. Então eu escutei um homem gritando: Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Deni. Eu dou 2 ripadas na Deni, Roberto? E esse homem gritava, sempre, para dar 2 ripadas na Deni. Roberto, é falta de ripada. A Deni precisa de receber ripadas. E o meu nome estava lá na banca de jornal. E eles mandando dar 2 ripadas na Deni. Deni sou eu. Eu sou Deni. Então aqui na porta da minha casa, na banca de jornal, havia 3 homens mandando dar 2 ripadas em mim. Eu fui até o portão. Naquela época já estava fechado. Por isso que eles faziam isso. Eles achavam que não dava para ver. Mas eu já disse que daqui de dentro dá para ver tudo lá fora. Tem 4 ângulos de visualização aqui. Dá para ver tudo. De ponta a ponta. Eu fui lá ver quem é que estava gritando aquilo. E eu vi a seguinte cena. Na banca de jornal estava o jornaleiro, seu Roberto, estava o angolano pai e estava o motorista desse carro que estaciona aqui, o Ford Prata, de placa KYN 6520. O petista fanático, que alugou ou que tomou conta da loja do PT aqui do lado. Segundo a Gari, era ele que tomava conta da loja. E a cena que eu vi foi o seguinte: esse motorista do carro KYN 6520, ele segurava o braço do jornaleiro naquela brincadeira de homem de medir força. Ele segurava e o jornaleiro tentando se desvencilhar. E eles riam e davam gargalhadas. E ao mesmo tempo, ele gritava: ele mandou dar 2 ripadas na Deni. Eu dou 2 ripadas na Deni, Roberto? É falta de ripada. Havia 3 homens. O jornaleiro, o motorista desse Ford Prata e o terceiro homem era o angolano pai. O motorista do Ford gritava assim: Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Deni, Roberto. Eu dou 2 ripadas na Deni? É falta de ripada. Então, se esse aqui falou, ele mandou, alguém mandou. Ele falou, ele mandou, só havia 3 homens. Então, quem é ele? Quem foi que falou, ele mandou dar 2 ripadas na Deni?
se havia 3 homens, o jornaleiro, o motorista do carro e o angolano, então, no meu entender, ele é o terceiro homem que estava presente. O terceiro homem que estava presente nessa cena era o angolano pai. Então, o angolano pai, vizinho de 30 anos, e que sabe que meu nome é Deni porque me conhece desde os 18 anos, e foi o que eu falei. Quem me conhece antes dos meus 40 me chama de Deni. Quem me conheceu após os 40 me chama de Dênia. Então, o angolano pai, assim como o jornaleiro, sabe que o meu nome era Deni. O meu apelido era Deni. Meu nome mesmo de batismo é Veridênia. Voltando. Se havia 3 homens, e esse aqui do meio, que é o motorista do Ford Prata, KYN 6520, gritava: Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Deni. Eu dou 2 ripadas na Deni, Roberto. E todos riam, todos davam gargalhadas. Então, eu acho que ele é o terceiro homem, que é o angolano pai. O vizinho de 30 anos, que me conhece desde os meus 18 anos, mandava dar 2 ripadas em mim. Estava aqui, o vizinho na minha porta, mandando dar 2 ripadas em mim. Eu não escutei a voz dele gritando, dar 2 ripadas nela. Eu escutava a voz do motorista do carro Ford. E todos eles riam, todos eles davam gargalhadas. E a cena que eu vi foi o motorista do Ford Prata, KYN 6520, segurando o jornaleiro naquela brincadeira de medir força, o jornaleiro tentando se desvencilhar. O angolano pai estava de frente para mim. Eles não me viam, mas eu estava vendo tudo. E os outros 2 estavam de lado. Após algum tempo, observando a cena e escutando que eles estavam mandando dar 2 ripadas em mim, eu abri o portão. Abri e fiquei de cara para eles, olhando para eles. No exato momento em que eu abri o portão, o angolano pai arregalou, ele levou assim um susto, deu para ver a expressão dele do lado de cá. E entrou imediatamente. Imediatamente ele olhou para mim e entrou. Imediatamente, foi questão de segundos. Eu vi a expressão dele assim de susto. O jornaleiro entrou para a banca de jornal. E o outro ficou de costa, estava na banca de costa, de forma que eu não vi o rosto dele. Isso foi o que aconteceu aqui na porta da minha casa no início de 2014. Foi em um domingo, mais ou menos umas 7h30, 8 horas da manhã. Bom, nas eleições de 2014, o PT alugou aqui a loja da minha família. Uma das lojas. Depois, esse carro aqui passou a bloquear o meu portão. Eu fui lá fora, após algum tempo, e falei para ele que eu não queria que ele bloqueasse o meu portão. Foi quando ele berrou na minha cara, me chamando ainda de mentirosa. Berrou. Passado algum tempo, conversando com a Gari me disse que ele é que estava tomando conta da loja que foi alugada pelo PT. E que tinha brigado com ele também, porque ela queria retirar o lixo que estava apodrecendo do lado de fora, e ele, estúpido e ignorante, gritou com ela e não permitiu, proibiu ela de pegar o lixo. Então, juntando todos os fatos, eu me lembrei do que havia ocorrido antes. No domingo, que estavam gritando lá fora, mandando dar 2 ripadas em mim. Então, me veio na cabeça aquele homem que estava gritando, Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Deni. Era esse homem. Foi quando a Gari falou comigo que deu um estalo na minha cabeça. Era ele o homem. Na época, eu só tinha observado a estatura. Um homem de uns 65, 70, alto, corpulento, cabelo grisalho, voz forte, arrogante e autoritária. Ele falava daquele tom, de dar 2 ripadas, sabe aquela pessoa arrogante e autoritária?
naquele tom. Então, eu gravei isso, porque quando eu abri o portão, ele ficou de costa. Ele ficou na banca de costa, eu não vi o rosto. Ele já fez isso para esconder o rosto. Então, tudo que eu tinha era a voz, era o corpo, era o jeito dele. Mesmo na hora que eu estava observando, eles estavam de lado. O português, o angolano estava de frente, mas eles estavam de lado, não deu para ver o rosto. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu disse que depois que eu conversei com a Gari, eu passei a observar esse homem. Me deu um estalo. E aí eu pensei, esse é o homem das duas ripadas. É ele que estava gritando aqui, mandando dar duas ripadas. Falando que ele mandou dar duas ripadas. E perguntando se dava duas ripadas em mim. É ele o homem. Só que eu não tinha, eu estava no portão, a banca de jornal deve ficar uns 20 metros daqui. Eu não vi o rosto direto, ele estava de perfil, depois ele virou de costa. E eu tinha que ter certeza se era a mesma pessoa. E o que eu fiz? Após conversar com a Gari, eu passei a observar esse homem. Todas as vezes que eu estou aqui nessa casa, eu acordo cedo e vou lá observar, porque eu sei o horário dele chegar. É entre 7h30 e 8h30. E eu passei a observar. Tinha que ser um homem que tem intimidade. Porque para brincar de agarrar, o outro desvencilhar, isso aí é coisa de pessoa que tem intimidade. Ele estava agarrando o jornalheiro e o jornalheiro tentando se desvencilhar. Isso aí, você tem que ser amigo, você tem que ter intimidade para brincar dessa forma. Então, era uma pessoa que tinha intimidade. Era uma pessoa arrogante, que fala alto, que gosta de gritar. O corpo físico, o biotipo eu tinha, era alto, corpulento, cabelo grisalho, em 65, 70 anos. E eu tinha que juntar todas essas características para ter certeza que era a mesma pessoa. Porque o rosto eu não tinha. E o que eu fiz? Eu passei a observar ele durante um ano, e foi 1 ano e 4 meses mais ou menos. A gente está em março, foi novembro, 1 ano e 4 meses. Todas as vezes que eu estou aqui nessa casa, eu observo esse homem. Por que eu observo ele todas as vezes que eu estou aqui em casa? Porque eu tinha que ter certeza que era ele o homem que estava mandando dar duas ripadas em mim. Perguntando se dava duas ripadas em mim. Eu sempre observava, para ver se vinha outro homem com as mesmas características, ou seja, 65, 70 anos, corpulento, voz grossa, que fala alto, que gesticula, que gosta de gritar, que tem aquele jeito arrogante, autoritário, com todas essas características. E que tem intimidade, que fala com intimidade, tanto na banca de jornal como no barquitério. Tinha que ter tudo isso junto. Esse era o homem. E durante 1 ano e 4 meses de observação, eu notei que não tinha nenhum homem com essas características além dele. Ele é o único que tem todas essas características. O único. Vem homens corpulentos, vem homens de 65, 70, vem homens de cabelo grisalho, vem até homens com um biotipo parecido, mas com um jeito manso de falar, com uma voz, né? Um jeito diferente. Com todas essas características, com esse jeito arrogante, falando alto, gritando, só tinha ele. Durante 1 ano e 4 meses. Só ele é desse jeito. Então, eu cheguei à conclusão que o homem que estava gritando na porta, lá na banca de jornal, Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Dene. Eu dou 2 ripadas na Dene, Roberto? É falta de ripada. O homem que gritava isso e que agarrava o jornaleiro, seu Roberto, e que estava ao lado do angolano pai dando gargalhadas, é o motorista do Ford Prata KYN 6520. Esse petista fanático é ele, eu posso afirmar com todas as letras.
1 ano e 4 meses que eu observo esse homem para ter certeza absoluta que era ele o homem que gritava para dar 2 ripadas em mim, na porta da minha casa. Eu acordei com a gritaria. E é o motorista do Ford Prata KYN 6520 que mandava dar 2 ripadas em mim. 2 ripadas em mim na porta da minha casa. Eu posso afirmar com toda a certeza que foi ele. E quem mandou dar 2 ripadas em mim foi o angolano pai. Porque se havia 3 homens e ele falava, ele mandou dar 2 ripadas na Dene, ele é o 3º homem. O angolano pai, porque ele falava com o jornaleiro. Roberto, ele mandou dar 2 ripadas na Dene. Eu dou 2 ripadas na Dene, Roberto. É falta de ripada, Roberto. Foi isso que aconteceu com esse safado, esse petista fanático que veio para a porta da minha casa, junto com os outros 2, para mandar dar 2 ripadas em mim. Eu não sou bicho, eu não sou escrava para receber ripadas. Esses velhos pelancudos que saem da casa deles para vir para a porta da minha casa mandar dar 2 ripadas em mim, me dá ripada como se eu fosse uma escrava, como se eu fosse um bicho. O motorista do Ford Prata KYN 6520 gritava na porta da minha casa para me dar 2 ripadas, que o meu problema era a falta de ripada. E quem mandou fazer isso foi o angolano pai. Todos eles davam gargalhadas. Todos eles riam e davam gargalhadas. Porque falavam que o meu problema era a falta de ripada, que eu tinha que receber ripadas. É essa a minha denúncia hoje. E esse homem, isso não é homem, isso é um monstro. Isso tem que estar na cadeia. Ele continua estacionando essa merda desse carro aqui na porta da casa da minha família. Ele para aqui todos os dias e vai para a banca de jornal e vai para o Barquitério bater papo. Ele usa a propriedade da minha família e fica lá 40 minutos, 1 hora na banca de jornal e depois lá dentro do Barquitério com os angolanos. Então foi por isso que eu quero deixar claro por que eu passei 1 ano e 4 meses observando esse homem. Porque se um dia tiver um processo, eu posso chegar para os policiais e falar com toda certeza, eu afirmo que foi ele, porque não teve em 1 ano e 4 meses outro homem com as mesmas características que esse aí. Não teve. Eu não vi o rosto, mas com as características só tinha ele durante 1 ano e 4 meses de observação. Eu quero falar para a polícia isso. Agora eu quero ver se esse homem vai para a cadeia ou não. Ele, o jornaleiro e o angolano pai, que estavam aqui na porta, lá na banca de jornal, que fica na porta da minha casa, mandando dar 2 ripadas em mim. Como se faziam com os escravos antigamente. Gritando que o meu problema era falta de ripada. Foi isso que esse homem fez comigo. Não só ele, mas o jornaleiro, esse velho pelancudo sem vergonha que eu não respeito, porque eu já disse. Vagabundo, pilantra, malandro, também envelhece. E quando esses merdas envelhecem, vira velho vagabundo. Velho sem vergonha, que fica na porta dos outros enchendo o saco. É isso que acontece. Com vagabundo que envelhece, com malandro que envelhece, com pilantra que envelhece, com ladrão, com bandido que envelhece. Vira velho desgraçado que vem para a porta dos outros. Manda dar ripada nas pessoas. A minha denúncia hoje foi feita. E agora todo mundo entende por que eu observo esse homem. Por que eu não quero esse homem na porta da minha casa. Porque ele gritava para dar 2 ripadas em mim. 2 ripadas em mim. E gritava dizendo que o meu problema era a falta de ripada. Eu acordei com isso. Eu acordei com esses desgraçados aqui gritando na minha porta, mandando dar 2 ripadas em mim.
Fica aqui a minha denúncia hoje. Boa tarde para todo mundo.